Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Paulo Leônidas Moreira Neto, diretor executivo de Supply Chain Brasil e Cone Sul na Coty, que é uma das maiores empresas de beleza do mundo, com portfólio icônico das principais marcas de beleza. O Paulo é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, Poli-USP, Gestão Industrial pela Fundação Vanzolini, também na USP, além de certificação internacional APIX em Supply Chain. Trajetória de quase 30 anos como executivo, esteve à frente das operações em companhias como Vigor, Nestlé, Grupo Pão de Açúcar, Coca-Cola e Danone, além de professor de MBA em Supply Chain na Live University e hoje atua como diretor executivo de Supply Chain na Coty. Paulo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Imagina, eu que agradeço o momento de troca com você e com todo mundo que estiver escutando. É um super prazer estar falando sobre Supply Chain, logística, carreira, gente, com vocês todos. E esse episódio é um oferecimento da JIC Gestão de Riscos. Se você está procurando identificar medidas preventivas que visam minimizar riscos existentes nas suas atividades de transporte de cargas, a JIC Gestão de Riscos é referência de qualidade no segmento no que se refere à estrutura contingencial de energia, comunicação e tecnologia. Monitore o caminho em que sua carga é transportada. Acesse jcgestonderiscos.com.br e potencialize os resultados do seu negócio. Olha, eu gostaria de começar trazendo uma frase que eu até procurei bastante na internet, uma frase que fosse um pouco aplicável nessa nossa primeira pergunta, que é: todo profissional um dia foi um amador. Sonhe grande e comece agora. Eu gostaria de saber de você, com base nessa frase, como começou os seus sonhos, como foi o início da sua carreira em logística e supply chain. Você já sonhava em estar à frente de uma grande empresa? Como foi o começo do Paulo? Bom, então eu posso te contar porque o meu começo acho que foi mais amador do que tudo isso, né? Eu, quando comecei a trabalhar com logística, eu estava na faculdade procurando uma vaga de estágio e vi um cartazinho oferecendo uma posição de estagiário de logística na Danone e eu não sabia nem o que era a área. Então um colega de classe meu que me contou o que era, o que fazia e tal. Acabei me candidatando, passei pro processo de estágio e aí pouco a pouco fui me apaixonando. Lógico que 30 anos atrás a área de logística era uma área muito menor do que é hoje, era simplesmente voltada à parte de distribuição física, você não tinha questão de integração, não existia nem a palavra supply chain ainda, né, da integração da cadeia. Então foi um sonho que foi sendo construído ao longo do caminho. Mas é lógico, é uma área que é apaixonante, então quando vai passando o tempo, adrenalina, desenvolvimento, tudo que acontece, que reflete na questão de distribuição física de produto, que a gente pode fazer para melhorar não só o resultado da companhia, mas a vida dos nossos consumidores e clientes, acaba deixando a gente sempre muito animado. Então foi assim que começou, meio despretensioso, mas no fim acabei me apaixonando pela área e tô aqui 30 anos depois falando com vocês. Começou por acidente, mas isso te trouxe aí para Coty. Agora você está na posição de diretor executivo de Supply Chain há pouco mais de 2 anos. Eu gostaria de saber de você qual que é o seu papel na empresa atualmente, quais são as suas principais responsabilidades, só para a gente entender o que você faz para os ouvintes aí do GuiaCast. Tá bom, então eu sou responsável pela área de Supply Chain do que a gente chama do Go-to-Market, né? Então o que é isso? Eu começo desde o processo de inovação. Veja, a minha área não é uma área que desenvolve produtos, mas é que cuida de todo o drumbeat do processo de inovação, então coordenando datas, levando as apresentações para os gates de aprovação e por aí vai. Depois tem o time de demanda e S&OP que trabalha comigo, tem uma área de aí sim distribuição física, então centro de distribuição, mais a parte de transporte, tem uma parte de controle de custos super importante, não tem como falar em supply chain sem controle de custo nesse processo, e também tem customer service junto. Então esse é o desenho do escopo da minha função. Para o supply chain como
como um todo, o que está fora das minhas atribuições? A área de compras, né, para empresas multinacionais é muito comum que ela seja uma área independente, e a parte industrial pelo lado técnico também fica fora. Então é todo o caminho do produto até desde a criação dele, da inovação, né, que nem existe ainda, até a entrega no nosso cliente final. Claro que, embora o processo de compras ou industrial não esteja ligado a mim, nossa correlação, nosso trabalho conjunto é muito pesado por conta de toda a questão de estratégia de estoque, planos de demanda, decisão de programação de produção, então a gente está muito interligado. Excelente. E a Coty é uma das maiores empresas de beleza do mundo. Ela está presente em mais de 130 países. Eu já cheguei aí no escritório da Coty, que eu participei de um processo seletivo no RH. Acho que a moça chamava Vitória Barali na época. Infelizmente não passei, mas continuamos, né? E ela tá lá ainda, viu? Tá lá ainda, né? Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a companhia mesmo, sobre as marcas que fazem parte do portfólio. Qual o posicionamento atual da empresa no mercado brasileiro? Você falar basicamente um pouquinho pra gente sobre a empresa. Na verdade, a Coty é uma empresa aqui no Brasil que vem derivada aí de uma série de aquisições. Então, uma empresa que veio de marcas antigas, mas muito fortes. Então, pegando o portfólio local, a gente tem a Monange, Bozano, tem Coleston com vela, Cenoura e Bronze, enfim, são marcas muito conhecidas aqui do nosso dia a dia, Risqué com esmaltes e voltada muito ao consumo massivo, né? No Brasil, a gente está muito nesse público de consumo massivo, que a gente chama, ou seja, uma larga escala de distribuição, navegando por todos os tipos de segmento do mercado de cosméticos. Globalmente falando, a Coty também tem uma área muito forte que a gente chama de luxo, que é a parte de fragrâncias e perfumes, né? Com produções de marcas conhecidas como Tiffany, Marc Jacobs, entre outras, e lógico, muita coisa de cosméticos, né? Então você tem Max Factor, você tem Sally Hansen, tem Rimmel, tem uma série de marcas que são mundialmente conhecidas. No Brasil, especificamente, o nosso foco é esse consumo massivo, são produtos de grande giro, né? De alta penetração de mercado, e é onde está a nossa força hoje até para viabilizar no futuro a entrada de outras categorias. Então, realmente a nossa missão é entregar uma beleza acessível ao público brasileiro com a melhor qualidade possível. A gente falando do portfólio, que você falou que entrega esse portfólio gigante, né, massivo, tão diversificado, né, e nós vemos que devido à pandemia agora, vários segmentos esses que alguns tiveram produtos que tiveram redução de demanda, já outros tiveram um aumento nessa demanda devido ao coronavírus. Como que tem sido esse momento para a empresa frente a essas variações de produtos e demandas atuais, e como vocês têm trabalhado internamente com a equipe a fim de garantir os resultados? Então, na verdade é isso mesmo, a gente teve que navegar, na verdade, com duas mudanças importantes, né, as mudanças do hábito de consumo, que é uma coisa, e a mudança do nosso mix, vamos dizer assim, de vendas por canal de venda. Então vamos separar as duas coisas. Hábito de consumo, você pode imaginar, a gente entrou num período complicado aí de quarentena, de lockdown, as pessoas dentro de casa, e aí obviamente acaba tendo uma alteração no hábito de consumo tanto do homem quanto da mulher com relação aos itens de beleza. Então as meninas pintam menos a unha, acabam pintando menos o cabelo, a mesma coisa com os homens. Então você tem uma mudança nesse hábito de consumo. E a gente sentiu isso. Então esmaltes teve uma queda, a coloração teve uma queda, a contrapartida, muita gente usando álcool gel, pele resseca, então hidratante tem um crescimento, desodorante tem um crescimento, shampoo, o cara tá em casa também tem um certo crescimento, então a gente navegou muito entre esse balanço de categorias. Em linhas gerais, obviamente a gente sofreu, como toda a indústria, a gente teve uma retração principalmente naqueles primeiros 30 dias de pandemia, que aí acho que teve uma mudança grande entre as pessoas querendo se estocar de alimento, todo mundo muito assustado, né? Teve uma coisa que eu não sei explicar até hoje, que a gente achou até engraçado, aquela corrida maluca pelo papel higiênico, né? Para ter um estoque de papel higiênico enorme dentro de casa. Então, você tem uma troca nesse hábito que mudou por 30, 40 dias o mercado como um todo. A hora que passa esse primeiro susto, a gente começa a ter uma retomada importante, e agora, olhando já essa fase, nós estamos falando de flexibilização, as pessoas saindo de casa, retoma, né, a questão de usar produtos cosméticos, e a gente começa a retomar a venda. Pelo lado dos canais, aí você tem realmente uma coisa muito agressiva para nossa cadeia, porque você tem canais importantes que ficaram fechados por 30, 60 dias, o caso de salões de beleza,
caso das perfumarias, que também tiveram que fechar as portas. E aí você tem a migração dessa venda para canais como e-commerce, né, que é o ícone do momento, um monte de delivery, gente comprando online produto. Não só isso, como varejo alimentar, então hipermercados, supermercados, atacados, além da rede de farmácias e drogarias. Então, administrar essa mudança de hábito de consumo categoria a categoria, junto com a mudança de canal, foi um trabalho que exigiu muito da conexão, principalmente do time de vendas com o pessoal de demanda e S&OP, com fábrica, ou seja, botar todo mundo conectado com aquilo que estava acontecendo, para a gente ter que fazer muito rapidamente as mudanças necessárias para a cadeia, vamos dizer assim, né? Não se desestabilizar fortemente, porque óbvio que desestabilizou, né? Não tem como dizer que não desestabilizou. Mas a gente que já tinha um S&OP estruturado, um processo que rodava direitinho a conexão desde bottom-up de demanda, supply review para ver capacidade, linha de produção, estoque de produto acabado, depois a parte de finance review, olhando os números de finanças, depois com o step final do S&OP, pra gente, vamos dizer assim, ajudou muito já estar estruturado para passar por uma situação dessa. Então, confesso para vocês que o começo foi muito desgastante, né? Eu sei que o pessoal trabalhou demais para rodar cenários, para se preparar para as mudanças, mas acabou sendo recompensador pelo que a gente está colhendo hoje, 4 meses depois do começo da pandemia. E diante de toda essa diversificação do consumo frente ao consumidor final, vemos que ferramentas que garantem uma melhor acuracidade relacionada a informações, quer seja S&OP, quer seja torre de controle, quer seja ferramentas e tecnologias digitais, elas têm ganhado ainda mais relevância, principalmente nesse momento. Eu gostaria de saber de você como vocês têm feito esse planejamento da empresa atualmente e o que mudou do planejamento atual para a maneira que fazia alguns meses atrás. Na verdade, uma coisa que ficou clara, você falou bem, né? Tecnologia é uma coisa que a gente botou muito à exposição nesse momento. E claramente, isso foi uma das coisas que está acelerando processos internos nossos. A gente tinha um processo muito robusto de S&OP, mas a gente tinha vamos dizer assim, um certo Frankenstein de trabalho entre sistemas para conectar a demanda com o PCP de fábrica e por aí vai. Então, o que mudou? Na verdade, mudou que durante a pandemia, por conta de todos esses cenários que a gente teve que rodar, algumas decisões tiveram que ser um pouco mais superficiais do que a gente gostaria. Não dava para rodar o cenário completo envolvendo todos os SKUs da empresa e por aí vai. Então, a gente simulou alguns cenários olhando só grupos de família ou de categoria de produto. Quando tomamos a decisão do que fazer, aí sim que fizemos uma quebra por item para poder explodir discussão com o fornecedor, capacidade industrial, sequenciamento de produção e por aí vai. Mas ficou evidente, não só para a gente, como acho que para 98% das empresas brasileiras, que a gente precisa de sistemas mais robustos, mais ágeis para tomada de decisão que possam criar mais cenários. Ao mesmo tempo que as informações vinham de todos os canais que você possa imaginar. Uma das brincadeiras que a gente fazia mudou o senso de urgência total. Saiu uma notícia de manhã, depois saiu uma outra notícia à tarde que mudava todo o nosso plano de decisão daquele dia. Nós tivemos que ser muito ágeis nas tomadas de decisão, tivemos que ser flexíveis, porque uma decisão que você toma num dia, no dia seguinte você tem que voltar atrás e tomar uma outra decisão. Então eu uso como exemplo os dias que antecederam, né, a crise. O primeiro comitê de crise do coronavírus nós fizemos foi no dia 12 de março, e eu lembro que a gente conversou que, então vamos fazer um sistema parcial de home office. Então no dia 12 nós tomamos uma decisão, comunicamos a companhia, e a partir da segunda-feira, dia 16, era para ir trabalhar dia sim, dia não. Na sexta-feira, a gente sentou e tomou a decisão de fechar totalmente o escritório. Então você veja que em 24 horas, o board da companhia tomou 2 decisões na mesma linha, mas uma muito mais intensa do que a outra, e a gente começou com esse fluxo de comunicar muito rapidamente a equipe toda. Então foi uma loucura, parecia que a impressão que a gente tinha que era difícil tomar uma decisão que parasse em pé por 24 horas, mas era o cenário que se desenhava muito rapidamente. Então acho que isso foi uma mudança grande no sistema de planejamento. Horizontes cada vez mais curtos, decisões cada vez mais difíceis. Principalmente porque as empresas que tiveram a capacidade de atualizar todo o seu setup, de tomar decisões rápidas, de pivotar suas atividades, foram aquelas que tiveram resultados melhores, uma vez que as empresas que agiram exponencialmente atuando em favor dos seus produtos e dos seus serviços foi aquelas que estiveram na frente dos concorrentes. E eu acho que é importante esse tipo de tomada de decisão, principalmente mostra como referência o trabalho que vocês fizeram, uma vez que isso se mostrou decisões assertivas para os produtos e serviços que a Coty estava colocando no mercado. Não, você tem toda a razão. Na verdade, do nosso lado, uma coisa que a gente teve
teve muito orgulho nesse processo foi o processo colaborativo como um todo, né? Então, mais do que só a questão dos sistemas de informação, foi como a gente conseguiu se conectar com o time de campo, o pessoal de Customer Service conseguiu se conectar com clientes, e aí dia a dia, hora a hora, a gente acompanhando o que aconteceu e rapidamente tomamos uma decisão. No nosso caso, nós paramos a fábrica por 21 dias, por entender, quando estava no começo da pandemia, não só era uma decisão de segurança para o pessoal da fábrica naquele momento, onde os protocolos estavam sendo desenvolvidos, a gente estava, todo mundo talvez muito assustado, mas também por entender que a demanda que a gente estava recalculando permitia uma parada desse tamanho. A resposta veio agora, a gente olhando 4 meses depois, a gente não teve nenhum problema de sofrer, por exemplo, com fill rate, com entrega dos produtos, nem com falta de produto e nem com excesso, né? A gente acompanhou que muita gente que não tomou decisão na hora que a gente tomou, hoje vive um problema de desbalanceamento de estoque velho e tal. Então isso foi muito importante para sair bem posicionado da crise, para poder ter essa retomada de uma maneira bastante saudável. E já entrando no assunto de estoque, como podcast de logística e supply chain, que é o GuiaCast, nós não poderíamos deixar de falar sobre as áreas de armazenagem, estoque e distribuição dos produtos da Coty. Você poderia falar um pouco para a gente sobre a infraestrutura logística da empresa que garante que todo esse portfólio de produtos seja entregue todos os dias? Claro, a gente tem hoje aqui no Brasil uma fábrica bem grande, né, em Senador Canedo, em Goiás, que é responsável por fazer a produção de praticamente todos os nossos produtos. Alguma coisa a gente importa, mas o grande da produção está aqui. A gente tem hoje 3 centros de distribuição espalhados no Brasil, o principal deles em Goiânia, que cuida da parte de praticamente todas as categorias, sai 80% a 90% do volume de lá. A gente tem um CD pequeno em Minas Gerais e um outro pequeno em Duque de Caxias, dedicado à linha profissional que atende salão de beleza. Então, hoje é essa infraestrutura que nós temos no Brasil, além de na Argentina ter um CD também em Buenos Aires que atende não só a Argentina, como a região de Uruguai, Paraguai e por aí vai. A Argentina tem um portfólio diferente do Brasil, não trabalha com os mesmos portfólios nacionais aqui, tem mais itens importados, então eles sim trabalham com um processo de importação bastante grande. Então, esse é o desenho aqui de Brasil e Cone Sul em termos de infraestrutura da Coty para atender o mercado. Você quer oferecer inovação tecnológica para seus clientes? A iTrack Brasil, o Omnichannel Information das operações logísticas de diversos embarcadores, operadores logísticos e transportadores, possui diversas soluções sistêmicas para os mais variados segmentos e tamanhos de operações. O iTrack faz a monitoração, comprovação e gestão de entregas ou coletas até a última milha. O iTower, torre de controle e gestão 4.0, é uma verdadeira central de integração e inteligência logística em tempo real. O iRoute é um roteirizador e sequenciador de rotas. E o Neutralize faz a avaliação, mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas ou coletas dos clientes de diferentes modais, com certificados e relatórios reconhecidos internacionalmente. Agende um horário com o especialista da iTrack Brasil e saiba como cada solução ajudará você e a sua empresa a superar os desafios atuais. Acesse itrackbrasil.com.br. Acho que já deu para conhecer bastante um pouquinho sobre a Coty. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o Paulo. Eu vi um vídeo seu no YouTube, no canal da Live Universe, onde você fala sobre a importância de liderar por inspirar, liderar por dar oportunidades e também formar pessoas. Eu gostaria de saber como que você tem aplicado esse conceito tão importante na empresa aí com as pessoas que dependem de você, com seus funcionários, com todos aqueles que estão aí contribuindo com não só o crescimento da empresa, mas também com o seu crescimento profissional. Eu vou começar respondendo pela sua última frase, né? Na verdade, a leitura correta é: óbvio que o meu sucesso é o sucesso do meu time, né? Então, o que a gente tem que pensar como líder sempre é: a gente depende das pessoas terem bons resultados. Qual a nossa missão? Capacitá-las, né? E viabilizar o sucesso dessas pessoas. Então, o que eu faço muito com o meu time é permitir a exposição deles dentro da companhia, permitir que eles tenham poder de tomada de decisão, que eles saibam como tomar decisão, capacitá-los para isso, porque eu não posso estar em todos os fóruns, nem sou um cara centralizador. A mesma coisa eu cobro deles para fazer com os times abaixo deles. Isso é que eu digo que é inspirar. Inspirar é confiar. Inspirar, o cara tá olhando o que você faz, você às vezes leva o cara junto numa reunião, o cara participa com você, ele viu como você faz, você bate no ombro e fala: bom, toca a vida você, entenda quais são as variáveis, né? Tenha o seu estilo de trabalho. Uma coisa que eu falo muito é: eu não busco profissionais que tenham o mesmo perfil que eu de trabalho. Eu sempre busco gente que seja bom no que faz, que tenha
características que podem ser similares ou complementares à minha, tanto faz, para que a gente tenha um time vencedor. Eu brinco, é como se você tivesse um time de futebol. Não adianta você ter 11 centroavantes dentro de campo. Então tem um cara que tem perfil de goleiro e vai jogar no gol. O cara que faz o gol é o cara que está lá na frente com a camisa 9. Então a mesma coisa vale para os times, né? Então o segredo é tentar tirar o melhor de cada um deles, mas principalmente ser transparente. Acho que o momento que a gente vive agora testou muito esse poder de liderança, né, das organizações, e uma coisa que a gente teve muito sucesso foi na transparência. Assim, a gente diariamente publicava internamente quantos casos de Covid tinha na companhia, quais as decisões a gente estava tomando, porque envolvia as pessoas. A gente não estava preocupado se é o vendedor que está lá no interior de Pernambuco ou se é o CFO que está sentado aqui em São Paulo. As sugestões e opiniões contavam iguais para a gente. Então, subiram as informações, a gente teve esse fluxo, tomou as decisões, explicou por quê para todo mundo e trouxe todo mundo para dentro do barco. Acho que isso trouxe uma unidade muito grande das equipes como um todo, principalmente da minha, que a gente, por incrível que pareça, né, por 4 meses ficamos fisicamente distantes, mas acho que a gente nunca esteve tão perto como a gente está agora. Ô Paulo, eu vejo que a excelente prática dos gestores é que eles tiveram, às vezes, algum mentor na sua carreira que também aplicou todos esses ensinamentos e, posteriormente, a pessoa formada também quis colocar isso em prática, levando em consideração que ele aprendeu bastante e chegou o momento de aplicar isso em outras pessoas. E no seu caso, nessa tua jornada de quase 30 anos, você teve alguém que foi esse mentor para você, que te deu oportunidades, que te ajudou na sua formação para que você pudesse, agora, nesse momento, também colocar em prática com a sua equipe? Ao longo de 30 anos, eu trabalhei com profissionais excepcionais, né? Então, que ajudaram muito na minha formação e que, com certeza, por algum tempo me mentoraram, me orientaram, me deram um coaching e tal. Mas se você me perguntar para eu personificar isso, eu tenho até hoje, um ex-chefe meu que virou um grande amigo meu e que é o meu mentor, meu guru, né? Hoje ele já está aposentado, mas pra você ter uma ideia, o nome dele é Luiz Odoni, ele foi vice-presidente de supply chain da Nestlé, passou pela Brasil Quirin, teve uma carreira muito bacana e ele é um cara de uma formação ímpar, né? Ele é um agrônomo, um cara que trabalhou na ONU em assentamento de tropa na Angola, o cara trabalhou em fazendas da Varig no interior do Maranhão, então é um cara com uma vivência, com uma experiência de lidar com uma diversidade enorme de times, de pessoas, de equipes que foram fundamentais. Eu guardo com muito carinho, por isso nós somos muito amigos até hoje e ele com certeza é meu grande guru para trocar informação, para trocar ansiedade, falar de carreira, falar de gente, falar de vida. Então, com certeza é importante quando você tem alguém que você se identifica. E, de novo, era um perfil muito diferente do meu, mas uma pessoa que me ensinou e me ensina muito até hoje. Então, parabéns e obrigado aí ao Luiz Odoni. Tempos de crise também são tempos de aprendizagem. Eu gostaria de saber de você que lições você, como profissional, tem aprendido em face dessa necessidade de adaptação atual. Que lições você acha que vai prevalecer para você? Bom, para mim, senso de urgência. A gente aprendeu que nesse momento de pandemia, o tempo do senso de urgência é completamente diferente do que a gente tinha antes de entrar. A velocidade na tomada de decisão, às vezes, muitas decisões nós tivemos que tomar sem ter todos os elementos na mão para a tomada dela, foi uma coisa que a gente aprendeu muito, né? De como ter coragem, de como ser transparente, como mudar, o que eu falei para vocês, o senso de urgência. Tem uma coisa importante que eu acho que eu já tinha dentro de mim isso guardado, mas acho que ficou muito exposto isso em todas as organizações, né? A gente trocou o conceito de head count pelo conceito de heart count, ou seja, agora nós estamos olhando de verdade, né, com muito carinho a proteção dos nossos colaboradores, né? Então muitas vezes a gente falava, quantas pessoas você tem e tal, agora a gente fala em gente, fala em família, fala em cuidados, né? Então é uma coisa que veio para ficar, isso não vai mudar mais. Eu acho que são lições que a gente aprende disso, da colaboração, da transparência, e isso com certeza vai mudar o rumo de muita empresa e da nossa área como um todo, né, de logística. Outra coisa que veio para ficar no nosso caso é o nosso papel, né? Toda crise é uma grande oportunidade para nós profissionais de supply chain e acho que esse momento é um momento que nos expôs muito, nos testou muito e mostrou a relevância do nosso papel para as organizações. Eu tive a honra de participar de todos os comitês de crise da Coty, sem exceção, não houve nenhum comitê de crise que não teve a cadeira de supply chain dentro do comitê, o que
mostra o quão relevante é o nosso papel para a organização. Então, acho que isso é uma coisa que também não vai voltar atrás. Paulo, uma pergunta muito comum que eu costumo fazer para os convidados é o que ele tem feito a fim de encontrar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E no teu caso, eu achei bastante interessante, ao pesquisar o seu perfil no LinkedIn, uma certificação de sommelier, certificação realizada no Instituto de Cerveja Brasil. Eu gostaria de saber qual foi o objetivo de você buscar essa certificação, se tem a ver com esse equilíbrio tão necessário que o executivo precisa entre balancear a vida pessoal e profissional. E qual foi o objetivo realmente de você se tornar um sommelier? Não, na verdade é um pouco do que você comentou, né? Eu sempre gostei muito de tomar cerveja e sempre gostei de estudar um pouquinho da história da cerveja. Aproveitei há uns 2 anos atrás e mergulhei de cabeça nisso. Então, fui no Instituto da Cerveja, fiz o curso de sommelier de cerveja, depois, entre aspas, me pós-graduei em mestre em estilos. Então, foi uma coisa de bastante estudo, né? Porque você mescla história com produção, com desenvolvimento de produto, com vida social, né? É muito bacana. E a história da cerveja se confunde muito com a história da evolução da humanidade. Então, é um produto que vem desde 10 mil anos antes de Cristo aí, né? Então, é muito bacana você poder sentar, estudar. Você viu que eu sou certificado, já tive até a oportunidade de dar aulas sobre a história da cerveja, sobre degustação de cerveja. Então, é uma coisa que eu gosto, eu me dedico bastante. Então, virou um hobby, né? Hoje, consegui concatenar esse hobby até com um outro hobby. Eu gosto de correr também. Então, faço parte de um grupo de corrida de bebedores de cerveja artesanal chamado Beer Crew, que se reúne uma vez a cada 15 dias aqui em São Paulo. Então, o pessoal estuda cerveja, gosta de correr, então liga esporte com o consumo da bebida muito bacana. Acaba sendo, de fato, um momento para desopilar e ter um pouquinho mais de tranquilidade para tocar essa loucura da vida de supply chain. Excelente. Para minha última pergunta, algo que é extremamente importante para altos executivos é buscar tempo para participar de eventos, investir em relacionamentos profissionais e fazer networking. Gostaria de saber como que você cuida dos seus relacionamentos e como que o networking tem te ajudado a alcançar o sucesso em sua trajetória. Bom, na verdade eu sempre gostei muito de participar da comunidade de supply chain como um todo, né? Mas hoje eu busquei isso muito para me relacionar, para trocar ideia, benchmarking, carreira e tudo mais, porque a gente sabe, né? Apesar de tudo, supply chain e logística são áreas novas. Se você pensar em termos de história, como eu falei para vocês, eu tenho uma carreira de 30 anos e há 30 anos atrás não existia sequer a palavra supply chain. Hoje eu participo muito de eventos de supply chain, tanto para aprender como para, se eu tiver oportunidade, para dividir meu conhecimento. Então, participo dos eventos Jornada de Supply Chain, Maratona de Supply Chain, né? Faço parte, né? Existe um instituto ligado à Live University chamado Instituto Brasileiro de Supply Chain, cuja missão é levar o conhecimento, a necessidade que o mercado tem para dentro da sala de aula de MBA. Então, eu sou conselheiro do Instituto Brasileiro de Supply Chain, dou aula no MBA da Live University. Então, é o momento que eu brinco com os meus alunos, vamos dizer assim, que são meus colegas de trabalho e que na prática a gente troca experiência numa sala de aula, né? Então eu aprendo tanto quanto eles quando eu coordeno, vamos dizer assim, a discussão de sala, quando a gente discute casos, e é tudo muito dinâmico. O que eu recomendo a todos os profissionais a nossa área é uma área muito dinâmica, tem muita coisa legal acontecendo, as pessoas estão desenvolvendo muita coisa, é uma área nova. Então vale muito se aproximar desses eventos de classe, essas coisas todas são muito bacanas de supply chain e faz muito parte do jogo. Com isso, lógico, a gente vai criando, né, um círculo de amizades. Para quem, você falou um pouco de carreira, isso ajuda sim em indicação. Às vezes o que acontece, já aconteceu de um dos conselheiros estar numa transição de carreira, de repente você recebe um telefonema de um headhunter, indica quem você já conhece. Então é muito importante, né, estar atualizado com conhecimento, estar atualizado com network. Então eu sempre recomendo muito. Eu sou muito participativo, acho que um pouco da minha natureza, né, sou muito extrovertido e falo muito, mas mesmo para quem não é, eu recomendo muito participar, interar. Hoje LinkedIn é fácil para você contactar as pessoas, então acho que vale muito a pena. Excelente. Para encerrar, Paulo, você poderia deixar os seus contatos da Coty, as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade para me adicionar no LinkedIn. Paulo Leônidas Moreira, tá lá no LinkedIn, só me procurar. Meu telefone é 011 98444 3188, para quem quiser mandar um WhatsApp, uma mensagem, eu estou sempre disponível. E-mail, para quem quiser entrar em contato comigo, paulo_neto@coty.com, e fiquem à vontade para me contatar. Queria agradecer o Rodilson, pessoal do GuiaCast aqui, pela oportunidade de falar com vocês. Eu sempre prezo muito por dividir o conhecimento e adoro esse tipo de iniciativa, porque a gente pode, né, durante um curto período de tempo, contar um pouquinho para vocês também das nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas soluções e o que a gente faz dentro do supply chain. Então, obrigado pela oportunidade de novo.
novo e fiquem à vontade para me contatar se vocês quiserem mais alguma informação, algum detalhe. Conheça a Argos Seguros, seguradora especializada em transportes com foco em inovação e tecnologia. Entre as maiores do Brasil no segmento, oferece soluções específicas para transportadores e embarcadores de todos os segmentos e tamanhos. Fale com seu corretor. Acesse argoseguros.com.br e peça uma cotação. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Paulo Leônidas, diretor executivo de Supply Chain na Coty. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain e, se possível, deixe uma avaliação e comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para Guia_Corporativo, Twitter, @RodilsonS, ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com Paulo Leônidas, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.